Sentados, irmãos, eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 6. Marcos, capítulo 6. E esta manhã vamos estar a meditar a partir do versículo 30 até ao versículo 44. Novo Testamento, segundo livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 6. E vamos ler então os versículos 30 a 44. E diz assim a palavra do Senhor: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades e ali chegaram primeiro do que eles e aproximaram-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? E de ver? E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Vamos orar. Pai nosso, nesta hora que a Tua palavra está aberta, Pai, que possas falar aos nossos corações, Pai. Que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações, ao nosso entendimento, e que a Tua palavra possa ser proveitosa para nós, para a Tua igreja aqui neste lugar. Sê connosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se os irmãos estiverem recordados, das últimas vezes que nós olhámos para o texto do Evangelho de Marcos, nós vimos como, depois de Jesus ter sido rejeitado em Nazaré, ele enviou os 12 para que fossem ensinar às terras vizinhas e que fizessem sinais e maravilhas em seu nome. E no versículo 30 temos um momento em que os discípulos regressam a Jesus e contam-lhe tudo aquilo que tinham ensinado e tudo aquilo que tinham feito. Se os irmãos também estiverem recordados, há umas semanas nós vimos também o episódio de João Batista, que fica no meio deste momento, em que Marcos nos conta neste momento o episódio em que João Batista, aquele homem fiel de Deus, aquele homem que apontava para Cristo, tinha sido cobardemente e cruelmente assassinado e executado às mãos de um homem fraco chamado Herodes. E em tudo isto, nós vimos Jesus. Em tudo isto nós vimos como Marcos nos quis mostrar Jesus. Nós chegamos a este momento, irmãos, no texto que nós acabámos de ler. Nós vemos como Jesus enviou os seus discípulos, os discípulos voltaram. Jesus quer que eles descansem num lugar deserto, apartado de todos, mas quando eles estão a chegar a este lugar deserto,
Havia uma multidão que já se tinha antecipado. E quando eles chegam ao momento para descansar, eis que surge uma multidão. E Jesus tem compaixão da multidão. E naquele momento Jesus ensina, e naquele momento Jesus multiplica os pães e os peixes para lhes dar de comer. Eu gostaria que esta manhã nós pudéssemos meditar no que aconteceu naquele encontro de Jesus com a multidão. E que nós pudéssemos olhar para este episódio como um momento particular do ministério de Jesus, na sequência do que Marcos nos está a contar. Nós em Marcos temos presente a questão da identidade de Jesus. Se os irmãos estiverem recordados, vez após vez, cada vez que nós abrimos o Evangelho de Marcos, nós lemos o Evangelho de Marcos e vez após vez nós estudamos o texto à luz daquela afirmação inicial de Marcos, da preocupação inicial de Marcos, de nos mostrar Jesus como o princípio do Evangelho, aquele que estava prometido, o Messias, o Filho de Deus. É este Jesus que Marcos nos quer mostrar. É este Jesus que Marcos, momento após momento, nos quer mostrar. É acerca da identidade de Jesus que Marcos está sempre à volta. Lembrem-se, irmãos, a quantidade de vezes que Marcos nos quer mostrar Jesus. E Jesus. E Jesus. E a quantidade de vezes que as pessoas à volta de Jesus perguntam: mas quem é este homem? Quem é este homem que expulsa demónios? Quem é este homem que controla as tempestades e os ventos? Quem é que é este homem que cura pessoas? Quem é que é este homem para perdoar pecados? A identidade de Jesus está sempre presente e Marcos renova-nos vez após vez precisamente a ideia da identidade de Jesus. E quando nós chegamos a este texto, nós vemos que este episódio não é sobre prosperidade de alimentos que nós temos em Jesus. Não, este episódio não é sobre prosperidade. Todas as necessidades materiais supridas em Jesus, nós podemos ver que neste momento, este episódio também não é sobre vermos em Jesus tudo aquilo que nós precisamos de ser suprido. Não é sobre a forma como estamos livres de qualquer sofrimento, porque estamos com Jesus. Nós acabámos de ver João Batista. Não, este texto não é acerca de um Jesus que prega a saúde e a prosperidade. Apesar de ser um homem que cura e apesar de ser um homem que multiplica os alimentos, o Evangelho de Jesus não é baseado nestas premissas. O Evangelho de Jesus é baseado em muito mais. Quando nós achamos que Jesus está aqui para satisfazer as nossas necessidades materiais, porque deu de comer àquela multidão, nós esquecemos que depois naquela noite eles vão dormir e de manhã eles vão ter fome. E Jesus não vai lá estar para lhes dar de comida. O texto é muito mais do que isso. O texto é muito mais do que mostrar o Jesus que está ali para satisfazer as nossas necessidades. Irmãos, eu gostava que esta manhã nós pudéssemos olhar para este texto e nós pudéssemos ver Jesus enquanto o nosso pastor. Quando aqueles homens, Jesus e os seus discípulos, saem para descansar, a multidão segue-os. Era recorrente, e nós já vimos anteriormente, que Jesus, por vezes, tinha de fugir da multidão. Lembram-se, irmãos, logo nos primeiros capítulos, Jesus tinha feito alguns sinais e a multidão cada vez segue mais Jesus e segue mais Jesus e segue mais Jesus. Jesus entra em casas e as casas ficam à pinha. Mais ninguém consegue mexer-se dentro das casas, nem sequer conseguiam comer, quanto mais entrar. Jesus diz a dado momento que tem de sair das cidades para poder ensinar, porque a multidão exigia muito dele, sobretudo sinais e maravilhas. E naquele momento, depois de terem trabalhado tanto, depois de terem viajado tanto a pé, no momento em que eles preparavam para descansar, depois de muito trabalho e pouco descanso, a multidão segue-os. A reação de Jesus poderia ser a de um homem cansado, fatigado, que só quer descansar. Jesus tinha razões para isso. Tantas vezes nós já estamos cansados. Ao fim de um dia, de uma semana, de dias e dias de trabalho, de muita exigência, e só queremos descansar. E depois há aquele momento em que alguém nos pede alguma coisa, a nossa mulher ou o nosso marido, os nossos pais ou os nossos filhos, e nós só queremos descansar,
porque chegou à altura de descansar. E Jesus olhou para aquela multidão e viu o que só um bom pastor poderia ver. Uma multidão que vagava, sem rumo, à procura de algo que a pudesse satisfazer. E apenas só isso. Jesus viu naquela multidão as ovelhas que não têm pastor, como nos diz o texto. Irmãos, no Novo Testamento está muito presente esta ideia das ovelhas que não têm pastor. Nos profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, nós vemos que o povo, quando está desviado, é identificado como um rebanho sem um bom pastor. Diz-nos, por exemplo, a dado momento de Jeremias: ovelhas perdidas foram o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as deixaram desviar. De monte em outeiro andaram. Esqueceram-se do lugar do seu repouso. As ovelhas perdidas como aquelas que se encontram com Jesus naquele lugar ermo, onde não é suposto estarem as ovelhas. As ovelhas não estão em lugares desertos. O lugar deserto não é lugar onde devam estar ovelhas. Nenhum bom pastor vai levar as suas ovelhas para um lugar deserto para pastar. As ovelhas não devem estar nos desertos, mas nos verdes pastos. E simbolicamente é um rebanho que vai em conjunto para o deserto, onde não há pasto, onde não há alimento. E simbolicamente aquele rebanho vai para o deserto à procura de alimento. O único lugar onde não deveriam ir é onde eles vão, para o deserto. Isto é um sintoma de que aquelas ovelhas não tinham pastor. Se aquelas ovelhas tivessem bons mestres, homens de Deus que cuidassem delas e que as orientassem, elas não andavam desviadas à procura de algo que nem elas próprias sabiam o que era. Se estivessem satisfeitas com os seus pastos, não andariam de um lado para o outro atrás de mestres e mestres e mestres. Tal como acontece hoje, em que as pessoas nunca estão satisfeitas com o que têm, que querem sempre mais, querem sempre algo. Hoje não sabem o que é que querem, mas querem sempre algo novo. Inventam exigências, inventam conflitos. E tudo isto porque não têm o bom pastor. Irmãos, Ezequiel, no seu capítulo 34, eu desafiava os irmãos a lerem em casa, fala precisamente destas ovelhas sem pastor, que não sabem para onde ir, não sabem onde comer, que estão desprotegidas perante animais selvagens. Servem de comida aos pastores, a sua gordura serve para alimentar os seus pastores, a sua lã serve para proteger os seus pastores, mas não são protegidas nem devidamente cuidadas pelos seus pastores. Eles apenas se aproveitam delas. São ovelhas desgarradas. Ninguém se importa com elas. É isto que nos descreve Ezequiel no seu capítulo 34. E naquele dia Jesus encontrou-se exatamente com aquela multidão e teve compaixão. Diz-nos Marcos, porquê? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, pela sua natureza, as ovelhas são animais muito dependentes. São incapazes de encontrar o caminho por si. Elas veem mal, são ovelhas que verdadeiramente veem mal, veem a uma curta distância. Elas não têm a capacidade de encontrar caminho de volta ao seu aprisco por si mesmas. E uma vez perdidas, elas de facto ficam expostas, porque são frágeis, indefesas, são vulneráveis. E Jesus olha para aquela multidão e vê naquelas pessoas ovelhas perdidas, indefesas, incapazes de encontrar os pastos onde comer ou os apriscos onde se abrigarem. Jesus olha para aquela multidão e vê naquelas pessoas ovelhas e compadece. Como um bom pastor, Jesus não fica indiferente à condição daquelas pessoas e nutre um sentimento por elas. Jesus encontra-se com aquele rebanho e Jesus não fica indiferente àquele rebanho. E por isso, quando as ovelhas precisam de alguém que cuide delas, Jesus cuida. Eles precisavam de um bom mantimento. E notem, irmãos, no texto, qual é o primeiro mantimento que Jesus lhes dá?
Qual é a preocupação de Jesus quando lhes dá o mantimento? Jesus ensina-as. É com o ensino que Jesus as alimenta. Jesus não tinha melhor mantimento para dar àquelas ovelhas naquela hora. Umas ovelhas que andam perdidas, as ovelhas provavelmente têm fome, estão cansadas. E Jesus dá-lhes o melhor mantimento que podia dar, que era o seu ensino, era a sua palavra. Era a mensagem e as boas novas que ele tinha trazido. Apesar de muitas vezes, irmãos, de olharem para Jesus pelos sinais que ele fazia. E muitas vezes as multidões olhavam para Jesus pelos sinais. Mas Jesus não era um mágico que fazia aparecer comida. Jesus não era um curandeiro que cura doentes. Jesus não era um bruxo que expulsa demónios. Jesus é um mestre que veio para ensinar. Lembram-se, irmãos, quando, ainda no primeiro capítulo de Marcos, já vimos há algum tempo, quando a multidão começa cada vez a seguir mais Jesus, Jesus diz no capítulo 1, versículo 38, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Jesus não veio para fazer aqueles sinais. Aqueles sinais eram sinais de alguma coisa. Jesus veio para ensinar, para pregar. E se não era possível fazê-lo nas cidades, porque as pessoas de facto estavam a exigir dele aquilo que não era prioritário para ele, Jesus sai das cidades e vai às aldeias precisamente para cumprir o seu propósito. Porque desde o início do seu ministério, Jesus é apresentado por Marcos como um mestre que ensina. Logo no capítulo 1, no versículo 21, logo a seguir ao batismo, logo a seguir aos 40 dias que passa no deserto, Jesus vai ensinar. Jesus preocupava-se sempre em ensinar aqueles que o rodeiam. Muitas vezes ensinava diretamente, outras vezes por parábolas. Quando chega a Nazaré, nós vimos há pouco tempo, e os seus conterrâneos o rejeitam, ele vai para as cidades vizinhas ensinar. Nos versículos anteriores, Jesus envia os seus discípulos para que eles fossem anunciar a mensagem. Esta é a prioridade. E naquela hora, a melhor forma de Jesus mostrar compaixão por aquelas pessoas é ensinando-as. Aquelas pessoas, aquelas ovelhas precisavam de cuidado, precisavam de proteção, precisavam de comida. E Jesus dá-lhes o seu mantimento que sobre todas as necessidades. A mensagem, a palavra. Os profetas diziam, estas ovelhas não têm pastores. Os profetas diziam que elas estão desgarradas, perdidas, desprotegidas, sem um lugar bom onde comer. Os profetas olhavam para o povo e viam pessoas sem mestres que as orientassem, que as instruíssem na palavra, que as amassem, que as protegessem. E Jesus é esse pastor que há muito era desejado. É interessante, irmãos, porque no mesmo texto de Ezequiel, no capítulo 34, o profeta olha e constata que aquele rebanho está perdido. E é o próprio Deus que traz a esperança. Diz assim Deus através de Ezequiel: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia da nuvem e da escuridão. E as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países e as trarei à sua terra e as apacentarei dos montes de Israel junto às correntes e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as alimentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová.
E nós podemos dizer agora: o pastor chegou. O pastor chegou. Este é o grande milagre desta passagem, irmãos. Mais uma vez, recuando um pouco em Marcos, lembram-se quando Jesus está com os discípulos e muita gente naquela casa em que nem sequer se podiam mexer, nem sequer podiam comer. Em que havia um paralítico e 4 homens trazem um paralítico do telhado, fazem descer o paralítico e colocam perto de Jesus. Qual é a preocupação de Jesus em relação àquele paralítico? Perdoar os pecados. A mensagem do perdão e da salvação é a prioridade de Jesus. O milagre daquela passagem não foi o paralítico pôr-se a andar. Porque Jesus diz, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, é que ele vai andar. Mas a principal razão era perdoar pecados. Irmãos, o milagre desta passagem não é o momento em que Jesus multiplica pães e peixes. Não é a multiplicação dos pães e dos peixes que é o grande milagre desta passagem. O grande milagre desta passagem é Jesus ser o cumprimento da promessa que Deus tinha feito ao seu povo, de que Ele próprio seria o pastor daquele povo. Este é o grande milagre. O grande milagre é quando Deus diz que eu próprio irei procurar as minhas ovelhas e as buscarei. Quando eu próprio as alimentarei. Quando eu próprio as vou proteger. Quando eu próprio as vou dar abrigo. Quando eu próprio as apacentarei nos grandes montes de Israel. Tudo aquilo que Deus tinha prometido no Antigo Testamento está ali a ser cumprido. E este é o grande milagre desta passagem. O cumprimento das promessas que Deus tinha feito ao seu povo, de que seria o seu pastor. Este é o grande milagre. Este é o grande momento desta passagem. É Jesus assumir-se como o pastor daquelas ovelhas que estavam ali perdidas. É Deus em pessoa, feito homem, na pessoa do Filho, a apacentar o seu rebanho, a dar-lhes de comer, a dar-lhes do seu ensino, a dar-lhes da sua palavra. Este é o grande milagre que nós podemos ver neste passo de Marcos, irmãos. Porque tudo o que vamos ver a seguir é uma demonstração prática daquilo que já tinha acontecido até então. Irmãos, a hora tarda. Os discípulos têm uma preocupação prática. Os discípulos olham para aquelas pessoas, sabem que elas vão ter fome. E sugere a Jesus que as disperse para que elas possam ir comer. Mas Jesus, Ele próprio, vai cuidar das suas ovelhas. Naquela hora, Jesus vai mostrar de uma forma prática como Ele era o pastor e não deixa que aquela multidão vá embora sem que o ensino ficasse completo. Gostaria que pudéssemos olhar neste momento, irmãos, para um momento no passado e um momento no futuro, quando nós olhamos para aquilo que acaba de acontecer no versículo 41, que é o momento em que Jesus, de facto, multiplica aqueles pães. Acompanhem-me, irmãos, na leitura do versículo 41. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos para os céus e abençoou-os. Depois partiu os pães em pedaços e deu aos discípulos para que os oferecessem ao povo. E distribuiu também os 2 peixes entre todos. Jesus toma os 5 pães, Jesus ergue os olhos aos céus. Irmãos, daqueles céus para onde Jesus olha, séculos antes, Deus tinha providenciado ao seu povo o mantimento necessário para o seu sustento. Nós lemos em Êxodo 16 há pouco, precisamente isso. O povo estava no deserto, como agora, aqueles homens, aquela multidão estava num lugar deserto.
Moisés tinha tirado o povo da escravidão, como agora. Jesus vinha para tirar o povo da escravidão. E Deus tinha providenciado um mantimento, como agora. Jesus está a providenciar um mantimento. E o maná acompanhou o povo de Deus durante 40 anos de peregrinação no deserto. E diz-nos o texto, o maná era dado diariamente, até que o povo chegou a Canaã, ou seja, até à terra prometida. O maná era o símbolo de como o povo dependia inteiramente de Deus. O maná era o símbolo de como o povo dependia inteiramente de Deus. Não havia o que comer naquele deserto. O povo ia morrer de fome. Mas todos os dias Deus fazia descer o pão do céu para dar de comer ao seu povo. O povo dependia inteiramente de Deus. E Deus cuidava inteiramente do seu povo. Passados séculos, num outro lugar deserto, ali junto ao mar da Galileia, o maná, o pão do céu, estava ali. Jesus, o pastor que alimenta as suas ovelhas, é também Ele o pão do céu de quem o seu povo defende. O pão que Jesus vai distribuir é apenas o símbolo do pão que Ele é. O pão que Jesus distribui é um símbolo do verdadeiro mantimento que alimenta o rebanho e que o sustém diariamente até ao dia em que estiver às portas da terra prometida. O verdadeiro maná está ali personificado em Jesus. Não no pão que descera no céu ou daquele que estava a ser agora multiplicado. Jesus multiplica aquele pão como uma imagem do pão que Ele é. Lembra-se no outro Evangelho de João, Jesus diz: este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Mas quem comer este pão viverá para sempre. Irmãos, este pão alimenta-nos. Este pão que é a palavra viva, que é Jesus, alimenta-nos. Por isso, irmãos, a primeira coisa que Jesus faz é dar de si mesmo, é dar a palavra, é dar o ensino, é ensinar as Escrituras, é ensinar as boas novas, pregar as boas novas. Este pão que Jesus dá é Ele mesmo. Ele é o pastor que alimenta as suas ovelhas com o melhor que pode dar. Com o melhor mantimento que pode dar, que é Ele mesmo. Reparem, irmãos, novamente no versículo 41. Vejam os termos que são usados pelo evangelista Marcos. E tomando os 5 pães e 2 peixes, Jesus ergueu os olhos para o céu e abençoou-os. Depois partiu os pães em pedaços e deu aos discípulos para que os oferecessem ao povo. E distribuiu também os 2 peixes entre todos. Nós podemos ver, irmãos, agora que olhamos para trás, olhar um pouco para a frente na narrativa, nós podemos ver os termos que Marcos usa. Reparem, qual é o primeiro verbo que Marcos usa? E tomando. E mais à frente ele vai dizer, abençoou, e depois partiu os pães em pedaços e deu aos discípulos. Jesus tomou, abençoou, partiu e deu. Exatamente os mesmos versos, os mesmos verbos que Marcos vai usar no capítulo 14, quando pela última vez Jesus está a cear com os discípulos e diz, e comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoou e partiu e deu. A descrição que temos nesta passagem da multiplicação é semelhante à última ceia de Jesus com os seus discípulos. E é muito interessante, irmãos, que na última ceia Jesus termina precisamente a dizer o quê? Isto é o meu corpo. Jesus está a alimentar precisamente os seus discípulos. Jesus está a alimentar o seu rebanho com o seu corpo.
Jesus queria que os discípulos comessem aquele pão como símbolo do seu próprio corpo, do sacrifício expiatório que ele ia oferecer. E esta é a mensagem das boas novas. E por isso é do seu corpo que o rebanho se deve alimentar. Não é de um pão qualquer. Jesus deu-se a si mesmo para que dele nos pudéssemos alimentar. E nós tomamos o pão porque nós alimentamos do corpo de Jesus, da palavra viva. Quando Jesus ensina aquelas ovelhas e o seu ensino serve de alimento, é de Jesus que elas estão a alimentar. Uma vez que Ele próprio é a mensagem, mesmo uma vez que Ele próprio é a palavra. Nós acabámos de cantar, irmãos, o capítulo 55 do profeta Isaías. Quando o profeta diz: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiros, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Venham, comprem, não têm dinheiro, mas venham comprar e comer deste pão. E por isso nós devemos alimentar-nos da palavra continuamente, em constante dependência para a nossa sobrevivência, até ao dia em que o povo de Deus estiver ali às portas de Canaã. Irmãos, o povo de Deus viveu em dependência de Deus dia após dia, a comer o pão que Deus lhe dava até aos dias em que estava às portas da terra prometida. Nós também devemos alimentar-nos da palavra de Deus continuamente na nossa vida, dia após dia na nossa vida, até ao dia em que nós estivermos ali às portas da terra prometida. Alimentar-nos continuamente da palavra de Deus é a melhor receita para nós termos vida, mas também é a melhor receita para fugirmos da morte. Nós estarmos cheios de palavra, estarmos cheios de Jesus, é a melhor receita para termos vida, mas é também o melhor antídoto para o pecado. É quando estamos cheios de Jesus que nós experimentamos o verdadeiro significado de ser cristão. O problema do povo no Antigo Testamento, que tinha maus pastores, era precisamente este. Era de não ter pastores que os guiassem. Era de não ter o verdadeiro mantimento que é a palavra de Deus. E por isso viviam perdidos, viviam no pecado. O verdadeiro significado de ser cristão é nós alimentarmos diariamente desta palavra. É a nossa vida depender desta palavra. É o nosso corpo depender desta palavra. É o nosso corpo depender deste pão. A nossa vida depender deste pão. Nós não queremos viver na dependência do maná qualquer, de um pão qualquer que nos é dado. Nós queremos viver na dependência deste maná que se chama Jesus. Nós não queremos ser ovelhas sem pastor. Nós não queremos ser ovelhas runhosas, ovelhas desgarradas, sem rumo. Nós queremos viver na dependência do pastor que cuida de nós em cada dia, em cada lugar. Que cuida de nós e que proverá a cada dia o nosso pão. Irmãos, foi Deus que prometeu. Nós não estamos a inventar nada. Ele disse que ia ser o nosso pastor. Ele disse que nos ia juntar. Ele disse que nos ia alimentar. Ele disse que nos ia proteger. Ele disse que nós, ao pé dele, nós iríamos viver de uma forma calma. Nós iríamos poder ele irá apacentar-nos nos altos montes de Israel. É ali que nós queremos viver. Nós queremos viver nesta dependência do nosso pastor. É Deus que nos está a oferecer isto. É na pessoa de Jesus que nós podemos ver esta oferta de Deus, este cumprimento da promessa de Deus. Nós queremos viver na dependência do nosso pastor quando estamos aflitos, na certeza que Ele cuida de nós. Quando estamos tristes, Ele cuida de ti. Quando estás a sofrer, Ele está contigo. E quando estamos alegres, quando somos igreja, quando estamos em família, em cada dia, em cada lugar,
Deus proverá. Nós queremos mais deste pão. E o nosso desejo deve ser este. Querer mais e mais da palavra. Na certeza de que quem se alimenta deste pão nunca mais, mas nunca mais terá fome. Vamos orar. Pai, nós queremos humildemente pedir que olhes para nós, Pai, que te lembres de nós. Pai, que nós sejamos o teu rebanho. Aquelas ovelhas que estavam perdidas, mas que tu as foste buscar. O teu filho teve compaixão de nós. Nós não sabemos como sequer agradecer, porque aquele momento de compaixão é um momento tal de amor que tu tens por nós. Pai, durante séculos o teu povo esperou por aquele pastor. Pai, durante séculos os profetas olhavam e viam um povo perdido, mas tu enviaste-nos o teu pastor, o verdadeiro pastor. Tu deste-nos o pão, deste-nos a palavra. Pai, nós te queremos pedir que nos ensines, que a tua palavra possa estar sempre presente na tua igreja, presente nas nossas famílias, presente nas nossas vidas. Que a cada dia esta palavra que vem do céu possa alimentar-nos, que nós possamos mortificar o nosso pecado na tua palavra, porque só a tua palavra tem esse poder. Pai, nós queremos alimentar-nos de Jesus, lembrando-nos do que Jesus fez por nós naquela cruz. Nós queremos alimentar-nos de Jesus dia após dia. Nós queremos relembrar Jesus. Pai, dá-nos estas forças, protege-nos e guarda-nos. Só tu o podes fazer por nós, Pai. Sê connosco nesta hora. Sê connosco e protege a tua igreja aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém.